Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira, experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. A coisa que morava no quarto. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais tocaria nesse assunto. Já fazem mais de 20 e poucos anos, mas toda vez que lembro de tudo que se passou, um sentimento muito ruim toma conta de mim e suga toda a minha energia, deixando meu dia péssimo. Mas também senti a necessidade de colocar isso tudo para fora, pois às vezes me sufoca. Pensei que talvez, dividindo essa história com alguém, eu conseguisse algumas respostas ou até mesmo conhecer outras pessoas que tenham passado pela mesma situação ou algo parecido. Enfim, eu tinha acabado de me mudar para a casa dos meus pais. Quando a gente sai, nunca imagina voltar. Mas existem situações e situações. A vida é realmente um sopro e tudo pode mudar em fração de segundos. Infelizmente, nesse caso, foi assim para mim. Era 1978 e minha vida ia muito bem. Eu estava casado, amava minha esposa, nos dávamos muito bem. Enfim, estávamos casados há 4 anos, quando então ela engravidou. Lembro que ficamos felizes demais. Ela tinha um desejo ardente de ser mãe. Eu já me sentia preparado. Foi uma gravidez normal, sem muita complicação aparente. E nada que fosse fora do normal. Infelizmente, a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje, e por um erro médico, eu perdi a minha esposa durante o trabalho de parto. A situação só não foi pior, porque conseguiram salvar o meu filho, e isso me deu um pouco de conforto na alma. Eu fiquei sem chão. Tinha acabado de perder a minha esposa e não sabia o que fazer, nem por onde começar. Então, os meus pais se ofereceram para ajudar em sua criação. É lógico que eu aceitei prontamente, pois eu trabalhava muito. Nessa época, não daria conta de criá-lo sozinho. E assim, nos mudamos para lá. Eu estava morando novamente com os meus pais. E, de certa maneira, foi a melhor decisão que eu tomei. Eles me ajudaram muito nessa época e foram anos, digamos, tranquilos, até o meu filho completar 7 anos. E a partir dali, começaram a acontecer algumas coisas que fogem de qualquer tipo de entendimento. Já era muito tarde. Lembro que eram por volta de 1 da manhã. Tudo estava tranquilo, apenas mais uma noite normal. Eu havia acabado de ver um filme. O meu filho havia ido dormir com os meus pais, então eu estava sozinho. Eu resolvi fazer algo para comer. Meu estômago roncava de fome. Enquanto eu me levantava para ir para a cozinha, ouvi um estrondo forte no andar de cima. Subi rapidamente correndo pelas escadas, pois eu pensei que meu filho tivesse caído da cama. Foi algo assustador o que vi. Eu não estava preparado. Ele estava em pé, parado ao lado da sua cama. Eu me aproximei bem devagar para não assustá-lo, e quando vi em seu rosto, percebi que os seus olhos estavam fechados, mas ele estava com uma respiração ofegante. Eu falei com ele em voz baixa para se deitar. Isso nunca tinha acontecido antes. Então,
Eu não sabia muito bem como agir. Quando eu tentei levá-lo para a cama, senti as minhas pernas falharem com o susto que eu havia levado. Não consegui movê-lo. O seu corpo estava completamente rígido. Não mexia um músculo sequer. Nenhuma reação ele tinha. Não tinha nada. Resolvi puxá-lo com mais força, mas não consegui mover 1 centímetro sequer. Estiquei o braço e acendi um pequeno abajur ao lado da sua cama, e na mesma hora eu fui tomado por uma confusão e um medo horrível. Eu consegui ver perfeitamente uma mão sobre seus ombros, como se o segurasse com força. A mão era cinza, com longos dedos e unhas visivelmente compridas, e com a claridade agora expondo sua presença. Imediatamente sumiu, liberando o corpo do meu filho, que simplesmente desabou em direção ao chão. Ele não chegou a se machucar, mas estava aparentemente muito assustado. Não quanto eu estava, que havia presenciado tudo aquilo. Quando abriu os olhos e me viu, começou a chorar, perguntando o que havia acontecido com ele. Sem saber o que dizer para não assustá-lo, disse que a primeira coisa que me veio à cabeça: meu filho, você apenas caiu da cama, mas está tudo bem agora. Eu sei que o que eu vi naquela noite é algo estranho de acreditar, porém posso garantir que é verdade. Aquela imagem da mão segurando meu filho me causou pesadelos durante anos. Passaram-se alguns dias daquele acontecimento e não consegui contar nada para ninguém, muito menos para o meu filho. Eu estava tomando café, apenas sentado à mesa, quando ele desceu pelas escadas reclamando de dor nas costas. A princípio não dei muita importância, afinal todo mundo acorda de mau jeito um dia. Então apenas comentei que deveria ter dormido em uma posição ruim, mas ele falou que não era muscular, mas parecia ser na pele e queimava muito. Pedi para que ele se virasse e levantei o seu pijama. O que eu vi me surpreendeu. As minhas pupilas dilataram. Eu até senti o café caindo e queimando toda a minha mão. Enquanto eu tremia sem parar, as suas costas estavam todas arranhadas. Em algumas partes haviam levemente cortes com marcas de sangue. Eu, olhando mais de perto, encontrei mais arranhões que estavam no pescoço e nos braços. Uma parte de mim sabia o que tinha feito aquilo, mas a outra não queria acreditar. Decidi então olhar na cama para ver se não era uma farpa de madeira ou então as molas do colchão que pudessem estar machucando suas costas. Mas depois de examinar e sacudir toda a cama, não encontrei nada. Em seguida, fiz uns curativos em meu filho e disse que se notasse alguma coisa estranha ou fora do comum, não hesitasse em me avisar. Eu não queria contar nada aos meus pais sobre toda a situação, principalmente a minha mãe, porque com certeza iria surtar. E também naquele momento eu não sei se acreditaria em mim, então resolvi ficar em silêncio durante um bom tempo. Nesse mesmo dia, depois do almoço, eu estava ajudando a minha mãe com a louça, enquanto conversava com ela. De lá, eu podia ver o corredor que dava para a escada. Foi quando o meu filho passou correndo por ali, indo em direção à porta que dava para o pátio da casa. Em primeiro momento, não vi nada diferente, então deixei para lá. Depois de alguns minutos, ainda conversando com a minha mãe, vi de canto de olho que ele novamente passou correndo, indo em direção à sala, mas dessa vez estava sem camiseta e descalço, correndo de uma forma muito estranha. Parecia até que ele estava curvado para trás. Tive que interromper a minha mãe por alguns segundos, pois gritei para ele não ficar descalço e muito menos correndo pela casa. E assim que terminei a frase, ele espia através da porta do seu quarto, que era no final da escada, no andar de cima, dizendo: "Mas eu não estou fazendo nada, papai." E vi que ele estava de camiseta e tênis. Eu não sei como expressar o que senti naquele momento. Eu só sei que o meu corpo congelou completamente. A minha respiração começou a falhar. Eu sabia, sem dúvidas, o que eu tinha visto. Claro,
que a princípio presumi que fosse o meu filho, mas ao tentar tirar outras conclusões do que tinha visto, eu não consegui esconder o medo que ficou estampado em meu rosto. A minha mãe na mesma hora observou como eu estava pálido e me pediu para sentar, e sem escolha, resolvi contar tudo o que vinha acontecendo durante aqueles dias. Naquela noite, resolvi dormir com meu filho. Ele sempre parecia se divertir com essa ideia, mas dessa vez eu tinha a intenção de ficar acordado e protegê-lo. Eu queria saber o que realmente estava acontecendo. Minutos antes de ir para a cama, o meu filho me fez um pedido, o que na hora não me pareceu estranho. Ele me deu um pedaço de pano que a minha mãe usava para fazer roupas e pediu para amarrar nas portas do armário, porque de noite ouvia barulhos e quando menos percebia, as 2 portas já estavam abertas. Eu fui ao armário atendendo seu pedido, mas primeiro queria mostrar a ele que não havia nada ali. Passei as roupas de um para o outro e mostrei a ele por dentro. Quando fiz isso, ele cobriu seu rosto com os cobertores. Eu fechei o armário e amarrei as portas com retalho de pano e deitei para dormir com ele. Eu entendi o medo que ele sentia. Quando eu era criança, tinha pavor de uns armários da minha mãe, mas esse era bem mais alto, cobria quase toda a parede e as portas rangiam quando você abria. Mas algo me chamou a atenção no quarto, pois tinha um cheiro que impregnava, parecia terra molhada que claramente havia saído do armário. Quando o abri, estava quase pegando no sono, brigando comigo mesmo para manter os meus olhos abertos. Ficava constantemente olhando para a janela e para a porta do armário, mas eu não via nada. Depois de algumas horas, sem perceber, o sono finalmente me venceu. Não sei ao certo quanto tempo tinha se passado, mas despertei quando alguém bateu no meu ombro e não demorei muito para perceber que era o meu filho. Eu podia ouvir ele chorando, e bem baixinho, me dizendo para olhar para o armário. Foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. Eu não conseguia me mover, nenhum músculo respondia ao meu comando. Os meus olhos estavam abertos e podia ver tudo o que estava acontecendo. Meu filho, olhando para mim, percebeu que eu não tirava os olhos do armário. Nesse meio tempo, as portas começaram a abrir lentamente. Eu senti o meu coração quase sair pela boca. O meu filho apertava meu braço com toda a força que tinha e se escondeu na coberta quando a porta se escancarou de uma vez. Eu podia ver que entre as roupas havia um olho brilhante que nos observava. Notei que a minha presença não causava nenhum impedimento a ele. Dessa forma, vi ele saindo lentamente de dentro do armário. A primeira coisa que eu vi foram suas mãos compridas e os dedos. E em seguida suas pernas saindo vagarosamente. A luz do poste que entrava pela janela iluminou todo o seu rosto. Seus olhos eram negros como as trevas e seu corpo estava coberto por uma camada fina de pele. Eu fui consumido pelo pavor. Sentia meu filho tremer e comecei a temer pela sua vida, mas não conseguia falar e nem me mexer. Eu estava lutando contra uma força no qual eu não conseguia vencer e pude sentir aquela coisa estranha entrando na cama perto de onde estávamos. Tudo então ficou em silêncio. Cheguei a pensar nesse momento que tinha acabado, mas estava enganado. Eu comecei a sentir algo nas minhas costas que me agarrava com muita raiva. Eu estava gritando com toda a minha força por dentro, mas nenhum som saía da minha boca. O meu filho, sentindo a minha aflição, saiu correndo da cama e acendeu a luz do quarto. Eu senti a cama balançar, como se um peso saísse de cima dela, e só soube que tinha acabado quando senti o ar novamente entrando em meus pulmões. Foi quando eu consegui enfim me mexer. Puxei o meu filho para perto de mim, enquanto vi aquela criatura saindo, indo em direção ao corredor escuro. Aos poucos eu fui recuperando os meus movimentos e a minha respiração foi voltando ao normal.
Aquele cheiro de terra molhada havia enfim desaparecido. Ficamos ali por alguns minutos, apenas em silêncio, enquanto eu abraçava meu filho. Senti as minhas costas arderem, mas eu não disse nada. No restante da noite eu me recusei a sair do quarto. Enquanto ele dormia em meus braços, parecia que não dormia assim há dias. Eu não conseguia piscar os meus olhos com a luz acesa e só vigiava todo o quarto. Eu não consegui pegar no sono até o sol clarear todo o interior do quarto. Conversando com a minha mãe no dia seguinte, ela me contou que comprou o guarda-roupa em uma espécie de antiquário e que não sabia de onde vinha. No mesmo instante, coloquei fogo nele em um terreno baldio próximo e o meu pai decidiu fechar de vez a porta do quarto. Eu senti que o nosso tempo ali havia terminado e que já era hora de continuarmos com nossas vidas em um outro lugar. Nos mudamos uma semana depois para uma nova casa, no caso, eu e o meu filho. Aqueles eventos nunca mais voltaram a acontecer. Tive que acompanhar terapia durante um tempo para superar o medo do escuro. Depois, surpreendentemente, consegui superar e nunca mais tocamos no assunto, deixando-o enterrado em alguma parte do nosso passado. Boa noite a todos. A maldição do rosário. Falar sobre o meu passado nunca foi fácil para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa e, curiosamente, esse mesmo nervosismo sempre me levou aos piores lugares que se possa imaginar. Algo que ficou claro para mim é que há mais coisas que o ser humano ainda não pode explicar. Na época em que eu trabalhei como vigia de um cemitério que nem sequer está mais de pé, eu tinha acabado de completar 22 anos de idade. Na cidade onde eu vivia, a maioria das pessoas trabalhava como trabalhadores rurais ou operários nas usinas. Eu havia trabalhado em ambos os empregos e eu não gostava de nenhum deles, eram pesados demais. Eu fiquei cerca de 15 anos desempregado até que meu pai me expulsou de casa. Eu fui morar na casa de uma tia, irmã da minha mãe, que vivia perto desse cemitério. Assim que eu cheguei, eu fui procurar o administrador do cemitério, que era um conhecido da minha tia. Ele me ofereceu uma vaga como vigia. Bom, eu não pude recusar, pois afinal de contas, eu já não estava mais na minha casa. O cemitério ficava exatamente a uma rua de distância da casa da minha tia. A construção se dividia em 3 partes. Uma era aberta ao público, outra era privada e só se podia entrar com autorização, e a terceira parte não era cristã e sim judaica. Eu ficaria encarregado de vigiar as últimas 2 zonas. A entrada do cemitério era muito bonita, com um longo muro bem cuidado e um único portão duplo. O encarregado me explicou que não era necessário ficar a noite toda dando voltas no cemitério e que bastava apenas fazer 3 rondas durante a noite. No caso, em horários diferentes. Nas dependências administrativas, foi preparada uma sala para os vigias que ficassem em frente a uma sala de velórios que jamais foi usada. Recebi alguns cobertores, pois estávamos no meio do inverno e fazia muito frio. A primeira noite foi relativamente fácil. Eu fiz minhas 3 rondas sem nenhuma complicação, exceto pelo frio que fazia naquele lugar e o som do vento entre as árvores que dava um aspecto tenebroso àquele local. No dia seguinte,
Eu tive que retirar os cadeados do portão. O administrador do cemitério já me esperava do lado de fora e ele imediatamente me perguntou como havia sido a noite. Eu respondi que, se soubesse que era um trabalho tão simples, com certeza eu teria começado a fazê-lo há muito tempo. O homem então me deu 2 tapinhas no ombro e sugeriu que eu não desse ouvidos ao outro vigia, pois, segundo ele, era muito supersticioso e poderia me perturbar com as suas histórias. Eu conhecia um homem muito pouco, sempre o via pelas ruas pedindo dinheiro para continuar bebendo. Naquela mesma tarde, encontrei o Bira, o outro vigia, comprando cigarros em uma loja no final da rua. Assim que me viu, disse que estava feliz por sermos colegas de trabalho. Depois, mencionou que, se eu quisesse, ele poderia me cobrir quando eu precisasse. Bastava eu lhe dar dinheiro para comprar uma garrafa de cachaça. Em seguida, ele me perguntou se nada de estranho havia acontecido comigo. Eu respondi que não. O trabalho parecia ser simples. Então ele me deu um tapinha no ombro e me advertiu logo em seguida. Se eu visse crianças no cemitério, por mais que elas pedissem ajuda, eu deveria simplesmente ignorá-las. Isso para o meu próprio bem. Logo me lembrei das palavras do administrador e disse ao Bira que eu faria isso, mas claro, eu não acreditei em nada disso. Logo depois, eu me despedi e em seguida eu fui embora. Amigos, eu recebi o meu primeiro pagamento adiantado. Dei um pouco de dinheiro à minha tia e comprei várias coisas para mim, inclusive cigarros. Ultimamente, eu notava que, se eu fumasse, o meu nervosismo diminuía. Também comprei uma Bíblia e um rosário, pois eu sabia que com esses objetos eu estaria protegido. Chegou então o horário de voltar ao cemitério. Já havia escurecido quando eu encontrei um homem sentado em frente ao mausoléu que ficava na área cristã. Eu disse ao senhor que ele precisava sair do cemitério, pois o mesmo já havia fechado, e me ofereci para abrir o portão para ele. O homem se desculpou, disse que havia perdido a noção do tempo e que o túmulo que ele estava visitando pertencia ao antigo amor da vida dele. Eu o escoltei até a porta, retirei o cadeado e a corrente do portão e ele saiu. Depois de fechar novamente, eu fui fazer a minha primeira ronda da noite para ver se, assim como aquele sujeito, não havia mais nenhum visitante inoportuno. Afinal, esse era o meu trabalho. Então, meus amigos, do nada, eu ouvi o choro de um bebê. Primeiro fiquei assustado, mas minutos depois, ao continuar vigiando, peguei uma pá que estava perto de uma pia, liguei a minha lanterna e segui o tal choro de bebê. Primeiro fiquei assustado, mas minutos depois, ao continuar ouvindo, peguei uma pá que estava perto de uma pia, liguei a minha lanterna e segui o choro do bebê. O choro vinha de uma sepultura do tamanho de uma casa bem pequena. Eu dei várias voltas ao redor e não vi nada, embora eu continuasse ouvindo o choro, agora mais fraco. Sem me aproximar, apontei a minha lanterna e então eu vi algo inexplicável. Era como se uma cadela tivesse abortado um filhote. Meus amigos, eu não sei explicar, mas o que eu estava vendo parecia um filhote deformado. Quando eu iluminava diretamente, o choro mudava e a criatura se retorcia. Parecia que a luz a machucava. De repente, ouvi algo se arrastando no fundo do túmulo. Momentos depois, a figura retorcida havia desaparecido. Eu corri até a sala, nas dependências administrativas, fiz o sinal da cruz e comecei a rezar. O meu coração estava muito acelerado. Eu fiquei trancado lá a noite toda
Eu estava falhando na minha função de vigia, mas ninguém perceberia se eu fizesse a ronda ou não. Além disso, eu não acreditava que o Bira cumprisse as rondas quando ele estava lá sozinho. Então, por volta das 3 horas da madrugada, eu ouvi a voz de uma menina dizendo: "Moço, me ajuda, eu estou com frio." Depois, bateram várias vezes na porta e arranharam a janela. Eu não sei dizer quanto tempo esses fenômenos duraram. Eu entrei em choque, achei que eu teria um infarto. Então me lembrei que se eu fumasse, poderia me acalmar. Depois que eu acendi um cigarro, os sons simplesmente pararam. Eu já estava terminando o segundo cigarro quando bateram forte na porta. Eu dei um salto e o cigarro caiu da minha boca, queimando em seguida a minha perna e causando uma pequena queimadura. Então, eu ouvi a voz do Bira dizendo para eu não ter medo, que era ele, e que precisava pegar algumas coisas que, no caso, ele havia esquecido. Abri a porta e de fato era ele. O mesmo cambaleava de tão bêbado que estava. Ele olhou para mim, deu um grande sorriso e me perguntou se eu havia visto as crianças do cemitério. Eu disse que não. Eu não queria contar nada do que eu havia visto. O Bira passou até onde ficava o seu armário e retirou de lá uma pequena bolsa de pano. Logo se voltou para mim, dizendo para eu não me fazer de bobo, que duvidava que eu não tivesse visto as crianças do cemitério e que se eu não as encontrasse logo, elas começariam a me procurar. Eu não quis responder. Antes de sair, ele me disse para deixar de ser mentiroso e depois se perdeu na escuridão. Eu não consegui mais me acalmar. Eu não consegui mais parar de pensar nas palavras dele. Até o som dos grilos e dos sapos conseguia me assustar. Eu acreditava piamente que a qualquer momento aquelas crianças voltariam a bater na minha porta. Quando os primeiros raios de sol apareceram, o meu medo se dissipou. Eu não sei porquê, mas até então, durante o dia, eu não sentia medo de nada, mesmo quando eu estava sozinho no cemitério. Acho que as assombrações se fortalecem com a escuridão. Assim que deu o meu horário, eu voltei para casa. Nem sequer conversei com o administrador. Eu lembro que ele me ofereceu um trabalho ajudando a cavar as covas, mas eu me sentia tão mal que simplesmente disse que não, sem nem mesmo ouvir o que ele me oferecia. Eu tomei algo para os nervos e disse à minha tia que eu não queria voltar a trabalhar naquele cemitério. Ela, por sua vez, me deu um sermão de meia hora que fez eu me sentir culpado e me convenceu a mudar de ideia. Ela recomendou que eu procurasse o padre na paróquia, o que eu decidi fazer depois que eu conseguisse descansar um pouco. O padre era uma pessoa agradável e querida pela maioria das pessoas do bairro. Ele ouviu a minha história sem me interromper e quando eu terminei, ele comentou que o que eu estava vendo eram espíritos malignos que adotavam a imagem de seres inocentes para me atrair. Ele disse que eu fiz bem em não abrir a porta, pois ao abrir, eu estaria dando boas-vindas e quem sabe o que poderia ter acontecido. Ele me sugeriu que eu me afastasse daquele cemitério, mas eu respondi que eu não podia, pois se eu fizesse isso, a minha tia provavelmente me expulsaria de casa. E eu não tinha mais para onde ir. Vendo que eu não tinha uma outra opção, o padre me deu um rosário abençoado e uma medalha milagrosa. Ele me disse que caso eu presenciasse o mesmo fenômeno novamente, eu deveria rezar a oração de São Miguel Arcanjo e mostrar a medalha. Depois que ele me deu a sua bênção, eu fui embora para casa. Naquela mesma tarde, o administrador do cemitério foi até a casa da minha tia para me buscar. Ele disse para eu tirar um dia de descanso extra,
mas que ele precisava de ajuda para cobrir um enterro. Ele me pagaria como se eu tivesse feito hora extra naquela noite. Eu aceitei a proposta sem pensar duas vezes, na esperança de que, se eu demonstrasse ser um bom coveiro, talvez eu pudesse trabalhar nisso em vez de ser vigia. O enterro foi ao meio-dia, quando o sol estava mais forte. Era uma pessoa idosa, com poucas pessoas presentes que não ficaram até o fim. O senhor havia pago por um túmulo de mármore que já estava pronto. Um mestre de obras o havia montado previamente, faltando apenas selar as tampas. Como não era uma tarefa muito trabalhosa, eu fui encarregado de fazê-lo. Essa sepultura estava na área israelita. Eu sou católico e ver as sepulturas sem cruzes me pareceu um pouco estranho. Essa área geralmente ficava muito solitária e raramente haviam enterros ali. Eu até pensava que ninguém realmente vinha para essa área. Então, eu comecei a me sentir nervoso novamente. Por isso, eu executei a minha tarefa rapidamente. De repente, eu ouvi passos e virei a minha cabeça instintivamente na direção de onde estava vindo o som. Lá estava um menino vestindo uma espécie de terninho preto, com a pele bem pálida e os olhos completamente negros. Ele parecia mais uma fotografia do que uma pessoa. Ele não se movia e nem falava, apenas ficou imóvel diante de mim. Eu deixei a ferramenta e, sem virar as costas, caminhei lentamente para trás. De repente, eu trombei com outro funcionário do cemitério. Ele perguntou o que estava acontecendo comigo e, em vez de explicar, eu preferi levá-lo até onde eu vi o menino, mas a aparição já não estava lá. Mas nós encontramos uma coisa no chão, a cabeça de uma boneca de porcelana, quebrada e cheia de mofo. Eu peguei a cabeça da boneca e de dentro dela saiu uma lacraia. Rapidamente eu me sacudi, fazendo a cabeça cair e se quebrar em vários pedaços, liberando ainda mais os insetos. O homem na mesma hora fez o sinal da cruz e disse que a presença de insetos rastejantes era um símbolo de que o demônio estava por ali. Na mesma hora começamos a rezar enquanto terminávamos o trabalho. Depois eu voltei para casa, mas sentia como se algo me perseguisse. Eu tive muitos pesadelos durante a noite. Eu não me lembro exatamente o que eu sonhei, apenas que ao acordar, o mesmo menino que eu havia visto no cemitério estava aos pés da minha cama. Eu gritei tão alto que a minha tia e um primo vieram ver o que estava acontecendo. Assim que eles chegaram, a visão desapareceu. Então, eu apenas disse que eu tive um pesadelo e que tudo estava bem. Meus amigos, pensar em voltar a trabalhar naquele cemitério me provocava crise de ansiedade. Eu não queria voltar. Eu agora entendia por que o Bira bebia, pois talvez estar bêbado fosse a única maneira de tolerar aquelas aparições. Quando chegou o dia de voltar ao cemitério, eu enchi de coragem e, assim que possível, eu falaria com o administrador para me dar uma vaga de coveiro em vez de vigia. Embora agora eu percebesse que as aparições ocorriam sempre quando eu estava sozinho, pois na madrugada elas se intensificavam. Eu elaborei uma estratégia. Eu passaria a noite no quarto e não faria nenhuma ronda. Eu não acreditava que alguém tentaria roubar alguma coisa daquele lugar maldito. O acesso às áreas israelita e privada era difícil, com muros altos e picos na parte superior. Quando eu cheguei, o administrador estava me esperando junto com Bira. Ele disse que eu faria o turno daquela noite junto com ele, pois haviam roubado algumas lápides e figuras de bronze. Então, um de nós vigiaria a área privada e o outro a área israelita. Na área pública não haviam grandes problemas.
já que a maioria das sepulturas eram apenas um montinho de terra com algumas cruzes de madeira. O administrador me chamou em um canto e me pediu para eu ficar de olho no Bira, pois ele era o principal suspeito e eles estavam pensando em demiti-lo, já que não era a primeira vez que coisas desapareciam no cemitério. Antes que o administrador fosse embora, eu falei sobre a oportunidade de mudar o meu cargo. Ele estava com pressa e disse que pensaria sobre isso naquela noite. Então, eu não tinha escolha. Eu não poderia me esconder no quarto e deixar o Bira ficar solto por lá, pois ele não iria vigiar direito. Eu tinha que ser discreto, pois eu não queria que o Bira ficasse com raiva de mim. Assim que eu acomodei minhas coisas, o Bira entrou no quarto e disse que se eu quisesse, eu poderia descansar e ele faria as rondas sozinho. Como desculpa, eu disse que não queria ficar sozinho, mesmo dentro do quarto, pois eu estava com medo. Ele me olhou e disse que mesmo se não fossem as crianças, eu não estaria salvo. Segundo ele, esses seres capturam seu espírito e o levam para um portal do inferno. Aquelas palavras me arrepiaram e só fizeram aumentar o meu medo, que no caso eu já estava sentindo. Decidimos então nos dividir. Durante a primeira ronda, eu estava vigiando por 1 hora no cemitério privado, enquanto ele iria ao cemitério israelita. Eu não pensava em ficar sozinho, muito menos nessa área do cemitério. O meu plano era ficar alguns minutos e depois escondido seguir o Bira, assim pelo menos eu também o estaria vigiando, como meu chefe havia me pedido. Eu usava o rosário e estava com a medalha milagrosa que o padre me deu guardada no bolso da minha calça. Caso algum dos meninos do cemitério aparecesse, eu tentaria manter a calma, rezar e levantar a medalha. Talvez assim eu conseguisse enfrentá-los e afastá-los dali. Eu caminhei um pouco entre os túmulos e ao lado de eu comecei a ouvir um apito de brinquedo. Eu caminhei mais alguns metros e encontrei vários brinquedos, partes de um trem, um patinho de borracha e uma boneca de plástico. Eu não me atrevi a tocar em nenhum, pois eu sabia que eram iscas do maligno para me capturar. De repente, um vento sobrenatural soprou e o local foi coberto por uma névoa estranha. Eu continuei ouvindo o som do patinho e também a risada de várias crianças. Completamente apavorado, eu comecei a clamar pelo Bira, mas em resposta eu só recebia mais risadas das crianças. Eu comecei a iluminar em todas as direções e novamente o meu coração estava prestes a ter um infarto. Eu estava muito nervoso e de repente eu vi o Bira de costas. A sua presença me tranquilizou um pouco e sem pensar 2 vezes eu o chamei enquanto me aproximava dele. Mas ele não respondia ao meu chamado e nem se virava. Eu toquei nas suas costas, mas ele tinha um olhar perdido em direção ao mausoléu, no mesmo lugar onde eu havia visto aquela criatura se contorcendo alguns dias antes. Então eu, com a lanterna, iluminei o interior do mausoléu e lá estava aquele menino vestido com um terninho preto. Ao lado dele havia uma pessoa vestida como no século passado. O Bira me disse que tínhamos que salvar as crianças. Eu respondi que de forma alguma eu me aproximaria daquele lugar. Mas o Bira parecia muito estranho. Era como se algo tivesse possuindo ele. Ele não me olhava nos olhos, mantinha o seu rosto voltado para o interior do mausoléu. Pouco a pouco, eu fui me afastando dele e pensei em correr de volta para o escritório. Eu estava tão assustado que já não me importava mais com o Bira. Se ele queria morrer ali, era problema dele. Eu não tinha nada a ver com isso. Então me virei e vi a grade que trancava o mausoléu se abrir. Segundos depois, eu ouvi que o Bira gritava desesperadamente.
Hoje sinto vergonha de admitir, mas longe de me provocar um sentimento de solidariedade, os seus gritos só faziam com que eu me afastasse ainda mais dele. Eu sentia que se voltasse para ajudá-lo, eu poderia ter o mesmo destino que ele. Hoje em dia eu sinto um pouco de remorso por ter agido assim. Eu tentei me consolar, pensando que eu não tinha outra opção, embora minha mente sempre me perguntasse se eu poderia tê-lo arrastado comigo, ou o que teria acontecido se caso eu tivesse tido coragem de sacar o meu rosário bendito e rezar tal como o padre me disse para fazer. Eu simplesmente corri e me tranquei no quarto. Eu segurei o meu rosário entre os dedos e comecei a rezar desesperadamente. Eu pedi a Deus que me tirasse daquela situação. Todo o cemitério, então, parecia estar possuído. Eu ouvi as risadas das crianças tanto na janela quanto no quarto ao lado. Poucos segundos depois, eu ouvi batidas na porta e a voz do Bira me pedindo para abrir. Eu quase fiz isso, mas notei um tom estranho em sua voz. O seu pedido não parecia sincero. A sua voz soava tranquila até demais, até mesmo zombeteira. Eu tive um mau pressentimento e decidi não abrir. Eu até tentei me acalmar, mas o meu corpo estava à beira de um colapso nervoso. As minhas mãos tremiam incontrolavelmente e até mesmo a minha nuca parecia tremer. Eu comecei a ver tudo piscando e, de repente, eu perdi a minha consciência. Foi quando eu fui acordado com batidas fortes na porta. Eu me levantei e fui abrir. O dia já estava claro e o sol estava alto. Eu ainda estava tentando assimilar o que de fato havia vivenciado durante aquela noite. Quem batia a porta era o administrador, acompanhado por um policial e um paramédico. Eles me fizeram várias perguntas várias vezes e eu não percebi que sempre que respondia a uma pergunta, as minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Foi o policial quem me fez notar isso. Eles mediram meus sinais vitais e, segundo o paramédico, a minha pressão estava muito alta, motivo pelo qual eu fui levado ao hospital, assim como o Bira, que foi encontrado dentro do mausoléu com o corpo completamente paralisado. Ele não respondia a nenhum estímulo. No hospital, conseguiram fazer com que ele reagisse, mas a sua reação foi muito violenta. Ele havia enlouquecido e tiveram que lhe injetar um sedativo para conseguir acalmá-lo. Assim que me recuperei, decidi sair daquela cidade e pedir demissão daquele emprego, pois as pessoas começaram a me tratar mal. Eles me culpavam pelo que havia acontecido com o Bira, que agora estava internado em uma clínica psiquiátrica. Embora eu quisesse contar a minha versão dos fatos, ninguém me ouvia. Todos apenas me julgavam. Depois de um tempo, eu soube que, ao exumarem a sepultura onde haviam encontrado Bira caído dentro, havia um caixão com o corpo perfeitamente conservado, já que a tampa havia sido selada. O homem havia sido enterrado, vestido e maquiado como um palhaço. Segundo a pessoa que me contou, o homem havia tido uma fortuna em vida, mas gastou até o último centavo. Ele terminou sua vida trabalhando como palhaço para pessoas ricas que sentiam pena dele. Porém, sendo sempre escravo do vício, ele nunca conseguiu levar uma vida normal. No final, tudo que restou da herança da família foi esse mausoléu, onde os seus restos descansavam. Muitas coisas eram ditas sobre esse palhaço, principalmente que ele não tinha boa índole e fez muitas coisas ruins. Eu não gostaria de imaginar se ele fez algo com alguma criança ou se ele fez um pacto com um tinhoso. Eu só sei que hoje em dia eu dou graças a Deus por aquele cemitério não existir mais. Eu agradeço a todos por ouvirem a minha história. Fiquem todos com Deus. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse.
Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.